Olá, queridos amigos, amigas, então, queridos catequizandos. Hoje nós estaremos iniciando o nosso curso de aprofundamento da fé, né? Então, nós temos como tema Deus como pessoa e sua relação com o homem. E isso vai ser o nosso caminho, então, de estudo, né? E assim conhecendo mais a nossa fé, a nossa igreja, então a nossa história. Então, como tema hoje da aula inicial, Deus como pessoa e sua relação com o homem. Então, nós precisamos compreender, aprofundar esse sentido, né, desse diálogo entre Deus e o ser humano, como que ele se dá, para assim compreendermos melhor, então, a nossa história também, e aquilo que queremos conhecer e aprofundar na nossa fé. Então, o primeiro mistério está aqui em ver Deus como pessoa. Por que isso é tão importante? Porque Deus, como pessoa, revela que Ele é um ser de relação, né? Um ser que se relaciona com as outras pessoas e com as coisas. É como nós, né? Que nos relacionamos uns com os outros e também nos relacionamos com as coisas que estão à nossa volta. Então, todos os objetos, a natureza e tudo mais. Então, porque se Ele não fosse pessoa, ele não se relacionaria então com os outros, né? E com as coisas que estão à sua volta também, que é tudo aquilo que ele criou, tá bom? Então, e nós vamos ter como um texto, né, base, e ele tem um autor fundamental que é chamado Karl Rahner, que é um teólogo, né, e que nos ajuda muito a compreender esse mistério então, da revelação de Deus. Então vamos dizer que podemos falar acerca da experiência da transcendência somente nos apoiando no que lhe é secundário ou subsequente, ou seja, aquilo que Deus nos revelou. A iniciativa da revelação de Deus só acontece porque Ele se deixou revelar. Imagine uma pessoa com um véu no rosto. Você só poderá ver o rosto dessa pessoa quando ela tirar esse véu. Então, é Deus quem tira esse próprio véu dele e se mostra aos seres humanos. E aí nós vamos ter a imagem, então, né, quando nós temos Moisés que encontra com Deus na sarça ardente. Então, é Deus quem se manifestou a ele, se revelou a Moisés. Não foi Moisés falando assim, que foi atrás e lá e encontrou, simplesmente. E para compreendermos essa revelação de Deus, é necessário que cada um de nós entenda que existe uma linguagem própria para falar de Deus. Então, nós precisamos conhecer e aprofundar também a nossa linguagem. Porque muitas vezes eu falo uma coisa e as pessoas compreendem outra. Esse é o grande perigo, então, da linguagem. Por exemplo, para nós, então, no português, se eu falo manga, alguns podem interpretar como uma fruta ou simplesmente a manga da camisa. Então, no estudo teológico, também é necessário compreender que existe uma linguagem própria para falar de Deus e que nós chamamos que é uma linguagem análoga, ou seja, ela traz semelhança. Então, aquilo que nós falamos, né, é muito próximo do real, mas nós não sabemos plenamente, porque, né, Deus se revela, mas Ele ainda tem muita coisa de escondido. Tá? Então, essa linguagem, ela vai até um certo ponto. Dali para frente, não tem como a gente dizer mais. Então, por isso que a gente diz que ela é análoga, é semelhante, é bem próxima daquilo que é o real. Mas sempre vai ficar alguma coisa escondida ainda ali. Bom? Então, fala-se algo sobre Deus e, ao mesmo tempo, se percebe que esta linguagem não o esgota e, muitas vezes, não o revela de forma objetiva e clara. Nós dizemos Deus é amor. Mas até que ponto? Como é esse amor de Deus? É um amor que se entrega, é um amor que nós vemos a imagem de Jesus Cristo, é um amor ágape que se doou por nós,
Mas dizer que Ele é amor é muito mais do que isso. É de cuidado, de zelo, de carinho, de proteção, de estar junto. Então, a gente não consegue esgotar, né, aquilo que é Deus, dizendo apenas que Ele é amor. Tá? E assim como outras palavras. Então, nós falamos que Deus é compassivo. Né? Tá, mas dizer que Ele é compassivo também não diz tudo sobre a bondade de Deus, né? Desse Pai que nos ama, que nos quer bem. Tá? Então, sabendo disso, sempre eu posso falar de Deus, mas sempre vai ficar alguma coisa que eu não vou conseguir esgotar. E muitas vezes usamos então de diversos exemplos que não são suficientes para dizer quem é Deus. Por isso nós vamos ver que no Antigo Testamento vai acontecer muitas incompreensões sobre a figura de Deus, porque tentam dizer quem Ele é, mas o exemplo nunca é bom. Vamos pegar um exemplo que Jesus Cristo é usado para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bom pastor. Mas para quem mora, por exemplo, aqui no Guarujá, na região de litoral, falar sobre um bom pastor é difícil, porque ninguém aqui teve, ou a maioria das pessoas aqui, não teve a experiência de ver um pastor na sua frente. Não sabe como que o pastor cuida das ovelhas. Nem sei se tem ovelhas por aqui. Né? Mas um exemplo que caberia para nós, nossa realidade aqui do Guarujá, seria Jesus, o bom pescador. Né? Acredito que isso tocaria mais a realidade das pessoas aqui, porque quando falar de pescador, elas têm a imagem na nossa frente. Por isso que os exemplos nem sempre são bons. Tá? Eles deixam uma falha. E chamamos então essa analogia, essa linguagem então análoga, que ela é oscilante entre um ponto de partida categorial e a incompreensibilidade do mistério santo que é Deus. Até o Karl Rahner vai usar essas palavras, né, para dizer que entre aquilo que a palavra está dizendo para nós, a linguagem, e aquilo que é mesmo Deus, existe um espaço no meio que a gente chama de uma oscilação, porque nem sempre aquilo que eu falo vai revelar quem é Deus. E Deus vai falar a cada um de nós e nem sempre a sua mensagem vai chegar tão clara aos nossos ouvidos, por causa da dificuldade que temos com a linguagem, tá bom? Então, nós devemos, por isso, então, aprofundar, caminhar na fé, ou seja, ir se aproximando do mistério e criando intimidade. Por isso a catequese, que é tão importante, porque ela vai nos ajudando, então, a aprofundar todo esse mistério, sabendo quem é Deus, dando pequenos passos e aprofundando a fé. Eu vou criando o quê? Intimidade. É isso que acontece num casal de namorados. Né? No primeiro momento, eles não se conhecem, só viram então, na rua, em algum lugar, em algum show. Mas quando eles começam um período de namoro, eles vão se conhecendo cada vez mais, conhecendo então os desejos, sonhos de cada um, né? Aquilo que pensa, aquilo que gosta, aquilo que não gosta. E essa vai criando intimidade. Nós precisamos criar essa intimidade com Deus. Então, e afirmar Deus como pessoa, então comecei falando sobre isso, que é um Deus pessoal, é parte dos dados fundamentais da convicção cristã sobre Deus. E aí nós vamos pegar vários trechos da Sagrada Escritura. Lembra quando colocam lá a questão dos falsos deuses? Não acreditem nesses deuses feitos de ouro, prata, bronze, um boi que come feno, porque eles nada têm de pessoal, porque eles não se relacionam.
têm boca e não falam, têm ouvido e não ouvem. O nosso Deus não. O nosso Deus tem boca e fala, tem ouvido e nos escuta a cada dia, em cada momento. Esse é o nosso Deus verdadeiro. E somente Deus, como pessoa, é capaz de nos escutar e falar a cada um de nós. E olha que bonito que Deus fala independente da linguagem ou da língua da pessoa, né? Então, que em português, espanhol, inglês, aquilo que for. Em cada país, as pessoas escutam falar de Deus em sua própria língua e compreendem quem é Deus. Então, Deus se manifesta a cada pessoa, independente da cultura ou nacionalidade. Então, nós vamos dar um passo a mais agora aqui no Aprofundando a Fé. E a partir então do teólogo Karl Rahner, ele vai nos dizer que nós nos relacionamos com Deus na condição de criaturas. Ou seja, a condição criatura refere-se a uma relação cuja natureza só pode se descobrir no seio da experiência transcendental. Ou seja, o termo condição de criatura interpreta corretamente essa experiência original da relação entre nós e Deus. Nós não nos relacionamos com Deus na condição de deuses. Não. Ele é o nosso Deus criador e nós somos a sua criatura. Então, é como se fosse a relação de pai e filho. Então, o filho com a mãe. Ali, aquela relação não é de igual para igual. A criança vai se relacionar na condição de filho e na condição de criança. Os pais vão se relacionar com ela na condição de pai, de mãe, ou seja, de adulto. Então, eu não posso querer igualar os dois. Não, um é criança, o outro é adulto. É essa a relação. E a nossa relação com Deus nós somos criaturas, criadas por Ele, amados por Ele. E Ele sendo o nosso Deus, o Criador. Então é Criador e criatura. Tá? Então devemos compreender muito bem isso, porque senão nós criamos uma falsa relação entre Deus, achando que nós somos iguais. E aí foi o grande pecado original que entrou no mundo, que é a ideia então da autossuficiência. Se eu sou igual a Ele, eu não preciso dele. Eu sou autossuficiente. Então esse cuidado que nós precisamos ter na nossa relação com Deus. Então, e Deus continua o seu relacionamento com a obra criada, ou seja, aquilo que Ele criou, tudo aquilo aí, não só o ser humano, mas a natureza e tudo que existe, o universo, Deus continua se relacionando com Ele, com a sua criação. Então, a doutrina cristã chama esta singular relação, ou seja, a única relação entre Deus e o mundo, de condição criada do mundo, sua criaturidade. Então, é a relação de que um pai, uma mãe, tendo o seu filho ou sua filha, não dá para simplesmente para virar as costas. A gente quer ver crescer essa criança. Por isso a gente está sempre junto. Então, Deus também, Ele quer nos ver crescer como pessoas. E pessoas melhores a cada dia. Por isso, então, Ele não deixa essa relação de lado. Ele continua a se relacionar com todos nós. E por fim, o lugar originário onde o ser humano se relaciona com Deus, na condição de criatura, é a própria experiência transcendental. Ou seja, Deus ele se revela na nossa história, na nossa vida. Então, esse espaço, esse tempo, é para nós o lugar de encontro com Deus. Então, a minha relação com Deus hoje
ela está se dando aqui na cidade do Guarujá, né, na data do dia de hoje, né, no ano de 2020 e assim por diante. Então, existe um tempo, existe um lugar que Deus se relaciona de modo singular com cada pessoa. Deus se relaciona comigo, Padre Márcio, aqui no Guarujá, no ano de 2020, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então, não é fora desse espaço que Deus se relaciona. Tá? Então, nós chamamos desse espaço um espaço originário, né? Aquele lugar que você teve um encontro com Deus. Então, eu acredito que cada um de vocês tem em sua história algum momento, alguma celebração, algum encontro, um retiro, que ali foi um ponto original, no qual você se encontrou verdadeiramente com Deus. E sabendo que esse encontro ele não se dá uma vez somente na nossa vida, né? Mas em diversos momentos nós teremos esse encontro com Deus. E aí você pode ter, então, vamos trazer novamente a imagem de Moisés, que ele tem esse encontro com Deus na sarça ardente, mas depois também ele tem um encontro com Deus nas tendas, né? Principalmente quando vinha sobre ele então a tenda, aquela nuvem, né? E sabia que era a presença de Deus. O próprio Elias também, quando sai na porta da caverna, né? E ali ele tem, na brisa leve, brisa suave, ele tem aquele encontro também com Deus. Então, para cada um de nós, há um lugar, um tempo, né, desse encontro. Por isso, espero ter ajudado vocês, então nessa primeira aula, né, e desse momento nosso de encontro com Deus também. Tá? E fiquem atentos também, né, nós teremos o texto de apoio para aqueles que desejarem, né, aprofundar a fé, e teremos o nosso próximo encontro.